Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Nessa aula nós iremos ver algumas funções, como a função concat, a função unitexto e a função único. Então, vem comigo, vem para a tela, vamos saber como elas funcionam. Temos aqui a função concat. A função concat é a antiga função concatenar, que tem algumas versões mais antigas do Excel. Essa função ela tem como objetivo unir os textos de várias células ou cadeias de caracteres. Então vamos aqui ao formato da função concat. Qual é o formato dela? Então é igual o concat, abre parênteses, texto 1, ponto e vírgula, texto 2, entre colchetes. Lembrando o seguinte, quando estamos falando do formato da função, quando um texto vem, quando um dos argumentos vem entre colchetes, porque este argumento é um argumento opcional. Ele pode estar ou não dentro da função. Você pode colocá-lo ou não. Então, temos aqui a função concat, que ela o quê? Combina textos de várias células. E temos aqui o texto 1, que é uma cadeia de caracteres. E temos o texto 2, que é opcional, separado por ponto e vírgula, que também é uma outra cadeia de caracteres, e eu posso colocar até 253 argumentos, ou seja, posso colocar 1, 2, 3, 4, 5, até 253. Vamos aqui a essa nota. No diagrama da função, texto entre colchetes significa que o campo é opcional, como eu havia falado. O símbolo de E comercial, o E comercial, tem o mesmo efeito da função concat. Então, o E comercial que nós usamos tem a função também de unir textos. Vamos aos exemplos agora na tela. Vamos para o Excel. Digamos que esses dois nomes que estejam aqui em células diferentes, seja nome e sobrenome. E eu quero uni-los em uma só célula. Então, eu vou usar a função concat. Igual, concat já aparece, eu dou tab. E agora eu vou selecionar a primeira célula, que no caso é a 2, ponto e vírgula. E agora eu vou selecionar a segunda célula, a B2. Nesse caso, eu já posso fechar, fechando parênteses e dando Enter. Veja que os dois, eles ficaram juntos. Ficou Carlos, Abraão, tudo junto. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que fique um espaço entre eles. Então, vamos resolver isso. Vamos aqui à função concat. O que nós iremos fazer? Nós iremos colocar um argumento no meio deles, ponto e vírgula. E o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar um espaço entre eles e nós colocamos um espaço entre colchetes. Nós colocamos o espaço entre aspas duplas. Então, veja como é que fica. Então, ficou aqui Carlos, Abraão, do jeito que fizemos. Podemos fazer da mesma forma. Inclusive, se nós quisermos, vamos fazer da mesma forma. Igual a concat, já aparece ali. Damos um tab, selecionando a primeira célula, ponto e vírgula, a segunda, e podemos fechar. Como nós já queremos que haja um espaço entre as duas palavras, nós iremos editar a fórmula, colocar entre as duas células ponto e vírgula e dentro e entre esses dois pontos e vírgula nós iremos colocar o espaço. Eu coloco entre aspas duplas um espaço. Então eu dou Enter e a nossa fórmula está feita. Eu poderia muito bem também fazer o símbolo de E comercial. Vamos aqui, igual, aí eu vou selecionar a célula A2, que tem Carlos, coloco aqui o E comercial e vou selecionar a célula B2, que tem Abraão. Então, dou Enter
Veja que ficou tudo junto. E agora nós iremos editar. Eu quero que tenha um espaço em branco entre eles, e o espaço em branco eu coloco entre aspas duplas. Vou colocar mais um E comercial e pronto, teve o mesmo efeito, o mesmo resultado. Quando ele me arrastar, aqui também fica o mesmo efeito usando o que? O E comercial. Então eu seleciono a célula, coloco o E comercial e ligo com a outra informação que eu queira. Então nesse caso colocamos A3, E comercial, colocamos um espaço entre aspas duplas e colocamos o E comercial e colocamos a outra célula. Então, a função concat é relativamente simples. Vamos para outra função. Vamos agora falar sobre a função unir texto. A função unir texto é uma função relativamente nova e ela só existe nas versões mais atual do Excel ou o Office 365. O Microsoft 365 e as versões do Excel de 2019. Então, vamos ao formato da função unitexto. Então, o que é o unitexto? O que ela faz? Combina vários textos ou intervalos de texto. Então, ela combina vários textos ou intervalos de texto. Aparentemente, nós devemos pensar que ela é igual à função concat ou usando o E comercial, mas não é. Por quê? Porque olha os argumentos dela. Então, temos a função unitexto. Temos aqui o delimitador. O que é esse delimitador? É um texto delimitador entre aspas duplas. Se número será tratado como texto. O que esse delimitador faz? Ele tem a função de separar os textos de forma conveniente. Se você quiser que os textos sejam separados por traço, esse é o delimitador. Você usa o delimitador. Se você quiser que os textos sejam separados por parêntese, você usa o delimitador. Enfim, você vai usar o delimitador para separar os textos com um determinado caractere. Pode ser mais, pode ser traço, pode ser parênteses, pode ser asterisco, enfim, um texto. Então, aqui é o delimitador. Ignorar vazio. Nessa aqui, se for verdadeiro, você ignora as células vazias. Se for falso, você não ignora células vazias. Aí temos aqui o texto 1, também obrigatório, o texto a ser unido, e o texto 2, que também é o texto que será unido. Eu posso colocar até 252 argumentos de texto. Vamos para a tela, vamos saber como é que funciona. Então, vamos a esse exemplo aqui. Eu quero unir o texto com o número e entre eles um traço. Igual, unir texto, já aparece, dou um tabzinho. Vou colocar o delimitador entre aspas duplas, eu quero um traço. Ponto e vírgula, passo para o próximo argumento. Qual é o próximo argumento? É ignorar vazias ou não. Nesse caso, nós não irá fazer diferença. Bota verdadeiro. Qual é o primeiro texto? O primeiro texto é o A2 que eu quero unir. Ponto e vírgula. Qual é o segundo? O segundo é o B2. Então, vou pular aqui. Fecho com parênteses, dou Enter. Veja que ele uniu as letras com o número e colocou um traço no meio. Eu poderia fazer também, colocar um outro sinal. Vamos fazer aqui, nesse aqui, igual, unir texto, dou um tab, vou colocar o delimitador entre aspas, digamos que eu queira que fosse um asterisco, a delimitação, ou seja, unir letra com número através de um asterisco. Ponto e vírgula, dou um tab, eu quero verdadeiro, ponto e vírgula, passo para o primeiro argumento, que no caso vai ser aqui B3, ponto e vírgula, passo para o próximo argumento. Como eu não consigo selecionar aqui o B2, eu vou colocar aqui o A3 e deslocar uma coluna. Então, B3, então vamos lá, fecha com parênteses, dou Enter.
olha o delimitador, apareceu um asterisco. Vamos fazer um outro exemplo, igual unitexto. Já aparece. Eu quero agora que o delimitador sejam mais. Então, abro aspas duplas, coloco o sinal de mais, aspas duplas para fechar, ponto e vírgula. Vou para o primeiro argumento. Nesse caso, agora eu vou colocar como verdadeiro, dou um tab. Agora vou para o primeiro argumento, ponto e vírgula, para o próximo argumento. Como eu não posso selecionar, eu vou selecionar o primeiro e dou uma deslocadinha para a direita. Fecho e dou Enter e apareceu. Então, delimitou. Então, o delimitador, ele coloca um sinal conveniente que você deseja entre dois textos que você quer unir. Então, essa é a função unitexto. É uma função também relativamente simples, relativamente fácil. Agora vamos a esse exemplo, esse outro exemplo, igual unitexto, tab. Vou usar como delimitador, nesse exemplo agora, o traço. Abro aspas duplas, fecho as aspas duplas, ponto e vírgula. Vou colocar como ignorar células vazias. Então, vou dar um tab, ponto e vírgula. Seleciono o primeiro argumento, ponto e vírgula. Seleciono o segundo argumento, ponto e vírgula. E seleciono o terceiro argumento, fecho e dou Enter. Ficou a 2. Só que eu ignorei células vazias. Então, eu ignorei células vazias. Se eu não tivesse ignorado células vazias, então, vem aqui. No caso de colocar verdadeiro, eu colocaria falso. E dava Enter. Então, nesse caso, ele considerou que a célula vazia também fosse separada pelo traço. Então, temos o A, temos a célula vazia também separada por um traço, e temos o 2. Nesse caso, o ideal seria ignorar a célula vazia. Então, colocar como verdadeiro. Pronto. Vamos agora para uma outra função. Temos aqui a função único, que ela lista valores exclusivos. Então, temos aqui único. Os argumentos dela é a matriz ou a tabela, é o local onde se quer extrair, da onde eu quero extrair esses valores únicos. Eu tenho aqui by call, que é por coluna. Se é falso, ela vai retornar linhas exclusivas. Se é verdadeiro, ela vai retornar das colunas exclusivas. Aí eu tenho esse outro argumento, exactly one. Eu tenho o argumento exactly one, que é falso, ele retorna todas as linhas ou colunas. Se é verdadeiro, ele retorna linhas ou colunas que ocorrem uma vez apenas. Então, falso, todas as linhas ou colunas. Verdadeiro, as colunas que ocorrem uma vez. Vamos para a tela, vamos saber como funciona isso. Vamos ver o exemplo, igual a único, já aparece, dou tab, vou selecionar os dados que eu quero, ponto e vírgula. Nesse caso, como eu só tenho uma coluna, eu não vou usar o verdadeiro, porque o verdadeiro ele compara entre colunas. O falso ele compara entre linhas. Então eu quero comparar entre as linhas, porque eu só tenho apenas uma coluna. Então vou colocar aqui como falso. O próximo argumento, se é verdadeiro, retorna os itens que aparecem exatamente uma vez. Não, eu quero, nesse caso, retornar apenas os itens exclusivos. Então, eu vou colocar, nesse caso, falso. Se for verdadeiro, retorna os itens que aparecem uma vez. Mas eu quero o falso. Então, vamos colocar falso, falso. Dou Enter. Então, aqui eu tenho apenas os itens exclusivos. O que significa isso? Que se tiver algum item repetido aqui, ele será tirado.
Por exemplo, o A eu tenho duas vezes aqui. Então, mas ele colocou só uma vez. Ele colocou apenas uma. Nós temos aqui o CCC também aqui. CCC temos duas vezes, mas ele colocou só uma. Então, o único, ele coloca apenas itens exclusivos. Então, agora vamos usar de uma outra forma, igual a único. Vou selecionar as informações, ponto e vírgula. Nesse caso, como eu estou comparando apenas uma coluna, eu vou usar como falso, ponto e vírgula. Nesse caso agora, nós iremos colocar como verdadeiro. Retorna os itens que aparecem exatamente uma vez. Então, verdadeiro. Vamos fechar. Ou seja, quais são os itens que aparecem apenas uma vez? O B, porque o A aparece duas vezes. O C também vai aparecer duas vezes, então não vai. O D aparece apenas uma vez. O A aparece mais de uma. O E aparece apenas uma vez. Então, quando eu coloco aqui como verdadeiro, perceba, como eu coloco esse argumento do exactly one como verdadeiro, ele vai extrair todas as informações daqueles que têm apenas uma ocorrência, apenas uma vez, que ocorreram apenas uma vez na tabela. Como nesse caso aqui foi verdadeiro, só tivemos a ocorrência do B, do D e do E. Por quê? Porque são as únicas informações que aparecem, que ocorrem apenas uma vez dentro da tabela, dentro da linha que nós, da coluna que nós selecionamos. Veja como mudaria. O falso nos traria os valores apenas distintos. Ou seja, ele tiraria todas as repetições. Quando eu coloco o falso, ele tira todas as repetições. O verdadeiro, por sua vez, só deixa valores que acontecem, que ocorrem uma única vez, como o B, o D e o E. Então, são esses exemplos. Não é tão difícil essa função. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Inscreva-se no canal, acione o sininho de notificações e até a próxima. Valeu e até mais.